Shalom, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora. Como vocês estão, seres resplandecentes do meu universo? Eu espero que estejam todos, né? Muito bem, eu estou bem, graças a Deus. Estamos hoje dando continuidade aos estudos das cartas de Cristo. Como vocês estão, pessoal? Vocês estão estudando, estão assistindo as aulas anteriores, né? Se você é novo no canal, eu coloquei as aulas dos estudos das cartas de Cristo todas numeradas. Pretendo colocar numa playlist para que você possa acompanhar essa sequência de forma, né, mais fácil, não ter que ficar procurando aí os vídeos. Então, estão todos os vídeos na sequência correta. Se você é novo aqui e não está acompanhando, então você tem como assistir desde o início, que isso é muito importante, para que você entenda todo o conteúdo dos estudos das cartas de Cristo e a mensagem que o Cristo veio nos trazer, né? Porque desde o primeiro estudo, do primeiro capítulo que nós estamos estudando, existe muita informação importante, tá certo? Então, se você é novo aqui, procure os vídeos dos estudos das cartas de Cristo, estão todos numerados, tá bom, pessoal? E eu gostaria de agradecer que chegou aqui, ficou, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, levar a palavra do Cristo para mais pessoas, ajudar mais irmãos aí ao redor do nosso planeta. Lembrando que nós estamos agora com o nosso novo canal também, Alquimia da Nova Era. Já coloquei o primeiro vídeo lá, o vídeo de apresentação do canal. Eu estarei colocando mais alguns vídeos, né, postando mais alguns vídeos, e em breve nós vamos começar a realizar a terapia coletiva Mapa Evolutivo da Alma no canal Alquimia da Nova Era. Se você quer participar, quer entender qual é o momento da sua evolução, se você ainda está no nível de despertar, qual é o nível de despertar que você está, o nível evolutivo, quais são as dificuldades, os bloqueios, as crenças limitantes que você já ultrapassou, quais você está vivenciando e tem que ultrapassar, como nós podemos te ajudar nesse processo, receber a energia da mesa cura crística, isso de forma coletiva, através do atendimento coletivo, que será realizado lá no canal Alquimia da Nova Era, além dos estudos, né? Dos estudos evolutivos, estudos do despertar da consciência, estudos para você manifestar a vida dos seus sonhos, estudos da mente, para que você consiga manifestar a vida dos seus sonhos. Nós estamos nesse planeta para evoluirmos e vivenciarmos a vida dos nossos sonhos. Todos nós podemos conquistar essa vida maravilhosa que Deus Ele nos deu por direito, por sermos seus filhos, mas existe uma jornada que precisa ser percorrida, né? Um aprendizado, como foi o mesmo que Jesus, ele percorreu essa jornada, todo aprendizado que ele teve, que nós estamos estudando aqui, nós vamos vivenciar lá, através da terapia, e eu vou te guiar nessa jornada, tá certo? Tem um custo, tá? Lá eu explico direitinho, não vou aprofundar aqui, não é o valor da terapia individual. Você pode me contratar e fazer, né, contratar os meus serviços e fazer a terapia individual, aí a gente conversa um valor X, mas o coletivo, o tratamento, o valor do coletivo é diferenciado, tá certo? Eu vou ainda postar um vídeo explicando isso lá, como que funciona, mas já começa a acompanhar o canal Alquimia da Nova Era, não perca essa oportunidade de um novo estudo, de conseguir a sua evolução. Ok, gente? Conhecimento, evolução pessoal, espiritual, é conhecimento, é estudo, tá? Você precisa aprender, ter sabedoria. Somente através da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, dos nossos estudos, nós conseguimos evoluir, porque nós vamos entender o que nós estamos vivenciando, o que o outro está vivenciando, o que o planeta está vivenciando. Tudo é conhecimento. Conhecimento é a única coisa que, quando nós formos embora desse planeta, vamos levar com a gente. O restante vai ficar tudo aí. Nós estamos aqui para aproveitar tudo de bom e de maravilhoso que essa vida pode nos oferecer. Sim, não é pecado. Todos temos o direito de serem prósperos, abundantes, felizes, saudáveis. Ok? Porém, nós temos uma jornada
né, de aprendizado. Nós estamos aqui numa escola, é um planeta escola. Antes eu até achava que muitos falam planeta prisão, né? Um planeta prisão, acho que eu já até falei isso aqui em algum vídeo. Nós estamos aqui num planeta prisão, mas que planeta prisão que é tão lindo, cheio de tantas dádivas, né? Que Deus nos deu para que nós possamos aproveitar e nós não sabemos aproveitar. Infelizmente, nós destruímos a natureza, mas isso vai mudar. Estamos passando pela transição planetária, por esse processo de despertar evolução pessoal de cada um. Aqueles que estão evoluindo terão oportunidade, o que não evoluir, a gente já falou sobre isso, vão evoluir em um planeta mais adequado ao seu grau evolutivo. Então é assim, pessoal, conhecimento ninguém tira da gente, tá certo? As outras coisas, as pessoas podem roubar o nosso dinheiro, roubar a nossa casa, roubar as nossas roupas, mas ninguém rouba aquilo que nós aprendemos, porque fica aqui na nossa consciência. Então, vamos dar continuidade aos estudos. Antes de nós continuarmos, eu já vou fazer oração, para que assim a gente possa prosseguir sem interrupção. Então, vamos fazer a oração? Vamos lá. Pai, Mãe, vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Gratidão, meu Deus, eu Te peço sabedoria e entendimento de tudo que o nosso Mestre Jesus, ele nos traz através dos estudos da Carta de Cristo, Senhor. Então eu peço que o Senhor abra os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento e nos dê a sabedoria para que possamos entender e praticar, né, todos os ensinamentos de Cristo no nosso dia a dia, na nossa vida e para com os nossos irmãos. Gratidão, gratidão e gratidão. Bom, então vamos dar continuidade aos nossos estudos. No último estudo, então Jesus ele falava do momento que ele começou a sua missão, escolheu seus discípulos, né? E começou a ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de vila em vila, pregando as boas novas. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado com alegria me ajudar, escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles primeiramente o fundamento de tudo que havia sido revelado a mim no deserto. Então Jesus, após escolher seus discípulos, ele também passou a todos os seus discípulos tudo aquilo que ele aprendeu, ele ensinou aos seus discípulos. Tá um pouquinho dando um reflexo, né? Mas vai ter que ficar assim mesmo, gente. Então, ele ensinou aos seus discípulos tudo aquilo que ele aprendeu no deserto, né? Porque eles precisariam entender aquilo e eles ficariam perplexos pelo muito que ele tinha a dizer. Disse que apesar da vida ociosa que ele levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas e foi minha compaixão que afastou ele daquele Deus que ele não concordava que existia, né? Que era ensinado pelos rabinos da época. Quando falei da minha total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida em seus rostos, desculpem. Então, até
os discípulos se espantaram quando Jesus falou que não acreditava naquele Deus punitivo, vingativo e tudo aquilo que era pregado naquela época. Mas depois que Jesus começou a explicar, eu já falei isso no vídeo anterior, o porquê e como ele via essa realidade, os próprios discípulos demonstraram, através das suas expressões faciais, que eles também pensavam dessa forma, só não tinham coragem de dizer, né? Porque muitas pessoas pensavam como Jesus, mas não tinham coragem de ir contra o que era pregado na época, contra a igreja, ou enfrentar, né? Ser contra tudo aquilo que era dito certo naquela época. O que eles não enfrentariam? Mas Jesus, ele teve essa coragem, né? Então, enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estavam mais sós em suas existências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Eu parei aqui. Então, os próprios discípulos também pensavam de certa forma como Jesus. Disse que chegou o momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar e sentir fortemente que deveria ir até João Batista como ponto de partida, para começar uma nova forma de vida. Descrevi o que aconteceu durante o batismo e minhas 6 semanas no deserto. Expliquei todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia, que foram paulatinamente limpos de minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que mostraram a realidade, que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai, que esta natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que em seu íntimo se afastava do Pai, por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado, que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus, governado pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. O reino de Deus está dentro de vós. Ela atingiria então o propósito de sua existência. Olha que profundo que Jesus disse, né? Então ele explicou lá para os discípulos tudo, né? Aquilo que a gente já falou, que ele era rebelde e tal, antes de ser batizado, e como mudou a sua consciência depois do seu batismo, o período que ele ficou no deserto, tudo que foi revelado a ele, foi tudo muito limpo da sua mente, e ele teve a mente limpa. Aí Deus se fez presente em sua mente, porque Deus é a nossa mente. Lembra que Jesus nos falou, né, que Deus ele está na nossa mente? Então a sua realidade começou a mudar, né? Ele explicou que a natureza divina também era constituída da vontade divina. E qual é a vontade divina? Né? Que nós sejamos plenamente felizes, que tenhamos tudo o que desejamos para ter uma vida feliz e saudável. Só que a gente só consegue atingir esse nível de consciência, de entendimento e de merecimento quando a gente limpa a nossa mente das nossas crenças, dos nossos bloqueios, dos nossos traumas, né? A gente precisa limpar a mente como Jesus fez para que a gente possa manifestar esse poder criativo de Deus em nós, né? A mente criativa de Deus na nossa vida e atrair para a nossa vida tudo que nós desejamos. Tá certo? E isso nós vamos estudar lá no canal Alquimia da Nova Era. É muito importante que você siga o meu novo canal e que participe dos nossos estudos lá também, tá certo? Para que você ainda entenda de forma mais profunda o poder da mente, né? E que quando a gente chega nesse nível, né, de fazer uma limpeza do nosso mental, do nosso emocional, a gente encontra o nosso caminho,
o nosso verdadeiro caminho, a gente se volta para Deus, a gente se encontra realmente com Deus, né, com o nosso Pai. E quando isso se cumpre, a plena natureza do Pai é liberada dentro da nossa mente, do coração, do corpo, da alma, do ambiente, das experiências da pessoa. Então, quando essa modificação do nosso pensamento, da nossa mente, nós limpamos as nossas emoções de tudo que é negativo, nossas crenças, né, a gente se transforma. E para isso é preciso realizar as nossas curas, e é através, né, das terapias. Se você é difícil fazer esse processo sozinho, Jesus também não fez sozinho. Ele estava no deserto, Deus estava com ele, mostrando tudo a ele, né? Estava fazendo essa terapia com Jesus, fazendo com que Jesus, naquele momento que ele estava no deserto, Deus era o terapeuta ali de Jesus naquele momento, estava guiando ele. Porque sozinho ele não ia conseguir. Quantos anos ele ia levar para fazer todo esse processo sozinho, né? Com tantas crenças que ele tinha na sua mente. É o mesmo com a gente. Nós temos crenças, às vezes até de vidas passadas, que nós não conseguimos ressignificar em nossas vidas passadas, de infância, da nossa vivência nessa vida, que sozinhos é difícil a gente identificar, é difícil a gente limpar. Para isso existem as terapias, os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas como eu, que desenvolvem um trabalho como que eu desenvolvo, a mesa cura crística, onde eu vou identificar quais são seus bloqueios, suas crenças, desculpa, gente, o que você precisa limpar, o que você precisa liberar, né? Tirar da sua mente quais são as emoções negativas que estão te bloqueando, para que você consiga fazer esse trabalho lindo que Deus fez com Jesus no deserto. Foi isso que Deus fez com Jesus. Quando ele teve toda aquela revelação de Deus, automaticamente a sua mentalidade se limpou, porque ele conheceu a verdade. Não tinha por que ele ter mais aquelas crenças, ele sabia a verdade, né? A Deus estava mostrando para ele toda a verdade ali, então ele se transformou. E aí ele diz que a partir do momento que a gente consegue realizar isso em nós, na nossa mente, no nosso campo emocional, Deus se manifesta plenamente na nossa vida. Nós vamos ter uma vida mais saudável, mais plena, realizada, próspera, abundante, feliz, um casamento feliz, um namoro feliz. Você vai ter a sua vida transformada por Deus. A sua vida vai se tornar aquele ditado: assim é na terra como é no céu. Assim aqui na terra como é lá no céu, né? Assim aqui na terra como é lá no céu. A nossa mente, ela vai transformar a nossa realidade, porque é a nossa mente que comanda a nossa realidade, né? Vocês lembram lá do primeiro capítulo que nós estudamos, o que Jesus falava lá? Então, quando a gente tem esse conhecimento, que a gente consegue fazer as nossas curas e eliminar isso da nossa vida ela se transforma, tá certo, gente? Nós transformamos aqui na terra onde nós vivemos, no nosso ambiente, o reino de Deus, de coisas maravilhosas, né? E a gente atinge o nosso propósito de vida. Enquanto conversava com meus discípulos, via suas reações refletidas em seus rostos. Toda dúvida havia desaparecido. Havia agora um resplandecer de luz, de compreensão e alegria. Esses jovens tornariam-se fiéis entusiastas e exclamaram: estas sim são boas novas. Então, olha que coisa linda e maravilhosa, né? Ficaram maravilhados. Quem imaginava naquela época receber esse tipo de informação, né? Pessoas que viviam, acho que naquela época, lá na segunda dimensão. Dimensão é um estado de consciência ainda muito pouco evoluída, né? Porque naquela época se matava e tudo era a base da espada, de guerras, então matar e morrer era algo para eles muito natural. A vida, ela se baseava na sua sobrevivência, em você conseguir sobreviver dentro daquele sistema, né? Talvez nem de ser feliz, eles não pensavam em ser feliz. Para sobreviver dentro de um sistema daquele, onde você tinha que lutar para estar vivo todo dia, né? Era muito difícil viver naquela época também.
Então, o nível de consciência deles era muito baixo, né? Então, chega uma pessoa com uma consciência tão elevada, trazendo ensinamentos tão maravilhosos que até hoje, então, as pessoas ainda têm dificuldade em assimilar esse tipo de conhecimento, né? E aí vivem a vida que estão vivendo. Então, é tão maravilhoso saber que isso aconteceu lá atrás, né? E os discípulos ficaram, então, muito felizes. Entretanto, após a aceitação de tudo que eu dissera, houve momentos em que se perguntavam se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendi aquilo. Dispor-se a desfazer-se da imagem de Jeová, tão profundamente gravada em suas mentes, requeria uma grande dose de coragem. Como nós mesmos. Tudo na vida depende de coragem, vontade, né? Você só vai mudar quando você desperta que você tem vontade de mudar, que você tem coragem para mudar, que você busca entender. Por isso o conhecimento é tão importante, o estudo é tão importante. Naquela época, o que eu acabei de falar, eles tinham esse conhecimento, esse entendimento de um Deus muito punitivo, de um Deus muito vingativo, né? Tudo era colocado como pecado, então Deus iria punir de várias formas, pragas, doenças, né? Morte, guerra. Então era algo assim que pensar que isso poderia ser mentira, né? Não ser verdade, que seria muito mais fácil ter uma vida como Jesus estava falando que poderia, né? Que eles poderiam ter, que todos poderiam ter, era muito complicado para a mente deles. Então, às vezes, e isso acontece com a gente, quando a gente está nesse processo, porque hoje nós vivemos entre a terceira dimensão e a quarta dimensão, que é esse processo de sair dessa consciência, né? Dessa consciência mais baixa, dessa consciência de escassez, dessa consciência, né? Tão difícil, de uma realidade difícil para uma realidade mais bonita, mais fácil. Então, é difícil, você quer, mas geralmente a sua mente ela dá um passinho para trás. A gente compreende isso, então requer coragem, é um trabalho diário, é constante, você precisa realmente querer evoluir. E isso ele entendia também que seus discípulos não era fácil para eles, né? Aceitar uma visão tão diferente e transformar tudo. Ninguém consegue do dia para a noite, né, gente? Então havia momentos em que falavam entre si e se questionavam: quem era este homem que pretendia tais maravilhas? E se viessem comigo e afinal eu fosse realmente um mensageiro de Satanás? Eles seriam severamente castigados por Jeová. Tá vendo como que a mente deles pensavam? E é normal, gente. E Jesus entendia isso. Eles tinham muito a perder, sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, sua reputação como comerciantes e artesãos, a perda de suas rendas e o maior obstáculo de todos, a provável ira e a rejeição de suas famílias. O que eles receberiam em troca? Disse então que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena por sua ajuda na propagação do Evangelho da Boa Nova. Eu não tinha dúvida alguma de que, onde quer que fôssemos, receberíamos alimento e refúgio, que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia suas necessidades e que eles seriam satisfeitos e que os manteriam com saúde. Poderia também prometer que, se eles se voltassem para o Pai e confiassem no Pai, a cada passo do caminho seriam tão felizes como nunca haviam sido antes. Experimentariam o reino dos céus por eles mesmos, na medida em que deixassem de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros. Seriam testemunhas de curas e estas aumentariam sua fé e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodos da jornada. E assim começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Então, o que Jesus podia falar para eles? Eu prometo dinheiro para vocês? Naquela época, vocês poderiam dizer assim, nossa, mas que difícil, muito difícil essa missão. Mas vocês perceberam, Jesus ele não tinha como prometer para eles o quê? Uma riqueza, né? Ele não poderia prometer riqueza. A riqueza, ela existia, a abundância, ela existia dentro da missão.
como Jesus falou, não faltaria abrigo, não faltaria alimento, né? Eles seriam felizes em ver as pessoas se curando. Seria um aprendizado maravilhoso, né? Eles temiam tudo isso que nós vimos aqui, que eles poderiam perder em suas vidas. Mas eles ganhariam o quê? O reino dos céus. Então eles tinham que fazer uma missão. E por que Jesus não podia dar dinheiro para eles? Gente, nem tudo, prosperidade, abundância, nem sempre envolve dinheiro. Às vezes você está realizando um sonho, como esse, por exemplo, que eu estou aqui realizando, de estar conversando sobre o quê? Sobre a vida do Cristo, sobre essa mensagem que ele trouxe aqui para o mundo. Não tem dinheiro que vai pagar isso, de eu estar realizando esse sonho, né? Eu preciso de dinheiro. Eu trabalho, né? Eu faço as terapias. Eu espero que vocês curtem, comentem, compartilhem para o canal, se inscrevam no canal, para o canal crescer. Eu também preciso. Todo mundo que faz um trabalho precisa. Naquela época, Jesus sabia qual era a missão dele. Não envolvia dinheiro. Envolvia conhecimento, envolvia levar a boa nova. E a prosperidade, a abundância, ela era representada por isso naquela época. Pelo quê? Por eles terem aonde ficar, por eles terem um alimento, porque isso não iam faltar. Eles saíram sem nada, mas não faltava nada a eles, né? E vocês têm aquela... Nós acho que ainda vamos chegar nela, aquela passagem que Jesus, ele transformou 2 pães, 5 pães, 2 peixes em alimento para 5.000 pessoas. Vocês lembram disso? Então, a abundância, às vezes, ela vai muito além do dinheiro. A prosperidade vai muito além do dinheiro em si. Envolve a sua felicidade, a sua satisfação, a sua vibração positiva, né? Nem tudo é dinheiro. Vocês estão entendendo? Não estou dizendo que o dinheiro não é importante, mas dentro daquela missão, naquele momento, eles não podiam focar em dinheiro. Porque não era essa o foco. Jesus, ele tinha que focar na cura. Ele tinha que focar em algo que impactasse as pessoas e que transformasse a vida delas de imediato. Ele não podia fazer dinheiro e dar dinheiro para todo mundo. Isso não ia resolver o problema, ia causar mais problemas, né? Vocês estão entendendo? Então, curar as pessoas foi a melhor forma de impactar o mundo na época. Fazer milagres de cura. Ressuscitar pessoas que não andavam andar. Isso precisava, a missão do Cristo era tão importante que tinha que ter um impacto. Por isso ele morreu na cruz, para que não fosse esquecida, para que fosse realmente impactante um homem que entregou a sua vida por nós. Morreu pregado na cruz, mas outros 2 também não morreram com ele? Também morreram com eles pregados na cruz. Então a missão de Jesus não foi só... não foi uma missão exclusiva. Foi pelo o peso do ensinamento que ele trouxe com ele. Os outros 2 que morreram, e não foram só eles. Quantos não foram crucificados? Muitos eram crucificados naquela época, né? Muitos, não só Jesus, como muitos, tanto que ele estava sendo crucificado junto com Barrabás e com outro, que eu não me lembro o nome agora. Não foi isso? Então, gente, o peso daquilo que Jesus trazia, da informação, da transformação, da sabedoria, das boas novas que ele trazia com ele era muito grande, podia transformar tudo, né? Então, tinha que ser algo que impactasse as pessoas. E trabalhar através do dinheiro não ia fazer sentido, então tinha que ser através da cura das doenças, do ressuscitar pessoas que tinham morrido, para que realmente as pessoas ficassem impactadas e prestassem atenção na mensagem do Cristo, porque as pessoas tendem a não valorizar a mensagem, né? As mensagens espiritualistas. Tanto você pode dar uma olhada no tanto de visualização desse canal.
As pessoas não valorizam tanto assim. Precisa ter um impacto muito grande para que elas parem e ouçam a mensagem, né? Então, a mensagem do Cristo tinha que ser muito forte. Por isso, era focado na cura. Porque se você tem saúde, se você tem vida, se você tem uma vida saudável, você é saudável, você anda, você fala, você tem os 2 braços, as 2 pernas, tá saudável, né? Não tem nenhuma doença, você trabalha e ganha seu dinheiro. Só pelo fato das pessoas serem curadas, impactadas daquela forma, elas teriam entendimento do que Jesus estava ensinando, de toda aquela boa nova, que ele não estava falando mentira, que o que ele estava falando era verdade. E que se ele me curou, então ele está falando a verdade. Precisava haver esse impacto, não que as pessoas não merecessem ser curadas, elas mereciam sim. Mas o que acontece é o que ainda acontece até hoje. As pessoas, elas se limitam, tudo bem, naquela época elas não tinham aquele entendimento, nem acesso a esse tipo de informação, informações que ficavam retidas com os religiosos da época, né? Nós sabemos que as religiões na época manipulavam muito as informações de acordo que beneficiassem a eles mesmos, não ao povo. O povo cada vez sofria mais. E isso também não é algo só daquela época, até hoje existe isso, né? O povo é manipulado pelas religiões para que beneficiem os religiosos, não as pessoas. Então, o impacto da missão de Jesus, ela tinha que ser realizada através da doença, da cura, para que aí eles prestassem atenção na mensagem e entendessem o que Jesus falava e modificassem as suas vidas. Tá certo, gente? Eu vou parando por aqui, que já são 31 minutos de vídeo. Cada vez é um estudo mais impactante, mais maravilhoso, né? Vocês vejam bem, se até os próprios discípulos duvidaram no início, né? Hoje, nós, seres humanos, também muitas vezes duvidamos que podemos modificar a nossa vida. Mas nós podemos sim. Entendendo tudo que o Cristo, ele nos traz de informação, entendendo essa jornada do Cristo, acompanhando, meditando nisso, nesse conhecimento tão profundo, entendendo que é a nossa mente que comanda a nossa realidade, as nossas emoções, né, que estão interligadas com a nossa mente. Então nós precisamos limpar a nossa mente de tudo que é ruim, de todas as nossas crenças, bloqueios, traumas, para que realmente a gente consiga manifestar o reino dos céus na nossa vida. Assim nos céus como é assim na terra como é no céu, assim como é no céu é na terra. Tá certo? Então convido você a ir conhecer o canal Alquimia da Nova Era, acompanhe lá os estudos, faça comigo também a terapia Mapa Evolutivo da Alma, tá ok, pessoal? Ajude o canal a crescer, me ajude a continuar esse trabalho. Não é fácil estar aqui, gente, eu não tô ganhando nada para estar aqui, eu não estou trabalhando com outras coisas, somente com terapia, então é o que me mantém. E eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curte, comente, compartilhe, para que o canal possa evoluir, possa crescer, para que eu consiga continuar esse trabalho de evangelização junto com vocês, tá certo? Que é muito importante para a obra do Cristo nesse momento. Então por hoje é só, aguardo vocês para o próximo estudo. Visitem o canal Alquimia da Nova Era, curte, comente, compartilha, fiquem com Deus e namastê.